Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2, verso 11, diz assim. Êxodo 2, 11. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar para todos os lados e, não vendo ninguém, matou. Correu os olhos para ambos os lados, olhou para cá, olhou para lá. Está entendendo? Olhou para cá, olhou para lá, para a direita, para a esquerda, olhou de novo. Ele está vendo ali um egípcio espancar um hebreu. Então tem dois homens, o egípcio e o hebreu. E o egípcio está espancando o hebreu, e ele é o terceiro homem na cena. Ele olhou para lá, e olhou para cá, e olhou bem, examinou bem. E diz a palavra que ele, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte saiu e viu dois hebreus brigando. De novo, o povo que brigava, hein? Então perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu companheiro? E o homem respondeu: quem nomeou você líder e juiz sobre nós? Quer matar-me também, como fez com o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Oramos, Deus. Te pedimos, Pai, a tua revelação, a tua graça, o teu cuidado sobre nós. Te amo, Jesus. Mais do que minha própria vida, Senhor, mais do que tudo aquilo que eu tenho, que eu sou, eu te amo, Jesus. Cuida de nós, Pai. Nos dá vida, nos dá graça, Pai, em nome de Jesus. Amém? Olhou para cá, olhou para lá, não vendo ninguém, foi lá e matou o cara. Irmãos, a única pessoa, se não tivesse mais alguém ali, a única pessoa que pode ter contado era o cara que estava sendo espancado. Não é isso? Ou então tinha alguém a mais ali que viu o que estava acontecendo. Porque o egípcio morreu. Ele pegou, escondeu o egípcio, enterrou o egípcio e deu cabo dele. Aí ficou Moisés e o homem que estava sendo espancado. No outro dia ele chega lá e tem dois brigando de novo. Aí ele chega e diz assim: ô, para que vocês estão brigando? Vamos parar com isso. E a pessoa olha para ele e fala assim: o que tu tem a ver com a minha vida? Por acaso tu é juiz sobre a minha vida? Tu vai me matar também, como fez com o egípcio aí alguns dias? Aí caiu a ficha. Moisés falou: pronto, dancei. O povo já está sabendo. Sabe por quê, irmãos? Porque não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Não há nada encoberto, não há nada escondido que não venha a ser revelado. Tudo aquilo que você está fazendo, tudo aquilo que você já fez, ainda, irmãos, que A, B ou C, que ninguém viu, o que você pensa que ninguém viu, o Senhor viu. E tudo aquilo que o Senhor viu, irmãos, chegará o tempo de ser revelado. Por isso que nós temos dito e ensinado nessa casa, irmãos, que o menor caminho, o caminho menor, o caminho mais rápido e o caminho mais saudável se chama verdade. O menor caminho, o caminho mais rápido e o caminho mais saudável chama-se verdade. Porque não tem nada encoberto que não vai vir a ser revelado no tempo em que o Senhor quiser. Sabe, nós precisamos entender isso. Que esse Moisés, ele olhou para um lado, olhou para o outro. Por quê? Porque na verdade ele queria matar o homem, mas não queria que ninguém soubesse. Por isso ele foi tão cauteloso. Por isso ele olhou tanto, ele examinou tanto o terreno para ver se não tinha ninguém. E vendo que não tinha ninguém, ele falou: pronto, posso matar o homem. Mas quando ele mata o homem, esconde o homem, parecia que estava tudo certo. Irmãos, de duas uma,
ou aquele cara que ele mesmo defendeu, ou uma outra testemunha que estava no lugar, contou para todo mundo. E agora ele teve que fugir da onde ele estava como um fugitivo, como um assassino. Por quê? Porque Faraó estava no seu encalço e queria matá-lo. Sabe por quê, irmãos? Porque ele fez algo em oculto, fez algo escondido, escondeu as provas e ficou quietinho. E a Bíblia diz assim: aquele que esconde as suas transgressões, ele nunca prosperará, mas aquele que as confessa e as deixa, encontrará misericórdia. Aleluia, glória a Deus. É isso que o Senhor está esperando de nós. Sabe, Moisés pensava que ninguém estava vendo. Eu pergunto para você, irmãos, o que você faz quando ninguém está vendo? O que faz você quando ninguém está vendo? Como é você lá no seu trabalho? Como é você lá na sua casa? E quando nós perguntamos isso, a gente sempre pensa de coisas cabeludas, né? Não, pastor, não estou em pecado assim, não estou fazendo. Não, irmãos, eu estou falando nas pequenas coisas. Como você lá na sua casa como pai, como você na sua casa como mãe, como você na sua casa como esposa. Sabe, tem tanta gente, irmãos, que chega na igreja, vira um santo, se der uma asa ele voa. Mas na casa, sabe, a mulher e os filhos falam: meu Deus, vamos morar na igreja, porque lá ele é diferente. Vamos levar nossa casa, né, nossa cama, geladeira, vamos mudar para a igreja, porque se ele for em casa igual é na igreja, nós estamos feitos. Como você é com seus filhos, querido, com a sua casa? Como você é no seu trabalho? Como você é com seu patrão, irmão? Você é mais um ali, sabe, que contamina o ambiente, que fala mal, que critica, ou você é um homem de honra? Tem duas mensagens nossas na internet, a recompensa da honra 1 e 2. Uma fala de Daniel, a outra fala de Eliseu. Irmãos, se eu fosse você, sinceramente, eu assistia aquilo ali. Sabe, então Moisés achava que ninguém estava vendo, não tem ninguém vendo. Sabe, como que você é, irmão? Como quando ninguém está vendo? Fora da igreja, fora dos olhares do seu pastor, do seu líder, né? Fora dos olhares da sua esposa, do seu marido. Como que é você? Como nós somos? Quem nós somos? Qual a identidade que nós temos? Se você for ver na Bíblia, a gente vê, querido, que muitos homens decidiram errado. Você lembra de Davi? Davi está lá, o homem segundo o coração de Deus. Ele está lá no momento em que os reis deveriam ir à guerra, diz a Bíblia. Só que ele resolveu ficar em casa. Aí à tarde, uma tarde no palácio, ele foi lá na janela dar uma olhada. E estava lá a bendita tomando banho. Você conhece bem a história, Betseba estava lá. Pensa numa mulher bonita, irmão. Não, muito mais do que isso que você pensou. E ela estava lá nua no seu banho e ele falou: pronto. Aí, irmãos, ele deu uma olhada. Deu uma olhada aqui, deu uma olhada ali, deu uma olhada lá. Olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para todos os lados. Tá, beleza. Como não tem ninguém aqui, eu vou, né, consumar. E quando ele se consuma, irmão, não tinha ninguém lá, só Deus estava com os olhos sobre ele. E Deus rapidamente aciona um profeta chamado Natã, para chegar, colocar o dedo no nariz dele e falar para ele: vamos acertar as contas, camarada. Como que nós temos feito? Como que nós temos sido? Abre a sua Bíblia em João capítulo 19, por favor. Como nós temos sido. João capítulo 19 diz assim, 19, este foi o testemunho de João. Quando os judeus
lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Não é isso não? João 19. Não é isso? Então acha esse capítulo aí, mas os irmãos não têm chave, né? Igual na quinta-feira. O versículo é esse. Este foi o testemunho de João, quando Jesus lhe enviaram de Jerusalém. Vê se alguém acha. Se você não achar, você presta atenção no texto. Olha o que diz a palavra. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém. João 1,19. Mas o que eu falei para vocês? Não, irmão, eu falei 1,19. João 1,19. Amém? Olha lá, ó. Falei para vocês. João 1,19 diz assim: este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Irmão, essa é a minha pergunta para você hoje. Quem és tu? Talvez seja a pergunta mais difícil de você responder. Se você perguntar assim: quem é o pastor? Ah, irmão, você vai ter alguma coisa para falar dele. Quem é o pastor Douglas? Eu tenho certeza, irmãos, que alguma coisa você tem para falar dele. Não tenho certeza do que você vai falar, não, mas alguma coisa você vai falar. Quem é a pastora Karine? Alguma coisa você tem para falar. Quem é o fulano? Quem é o ciclano? Mas se alguém pergunta: quem és tu? Quem é você? Ih, meu irmão, negócio estreito. Não é mais fácil definir os outros do que definir a gente mesmo? E vieram homens até João Batista e perguntaram para ele: quem é você? Ele confessou e não negou, confessou: não sou o Cristo. Por quê? Porque a pergunta para ele foi: você é Jesus? Você é Jesus Cristo? Você é o Filho de Deus? E ele falou: não, não sou. Então lhe perguntaram: quem és, pois? Quem você é? Você é Elias? E ele disse: não, não sou. Então tu é um profeta? E ele respondeu: também não sou. E ele respondeu, perguntaram: então tu é um apóstolo? E ele disse: não, também não sou. Então tu és um evangelista do deserto? Ele falou: não, também não sou. E perguntaram para ele: quem tu és? Como te defines? Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? O que você diz a respeito de ti mesmo? Irmãos, o céu está perguntando hoje para você: o que você diz ao teu próprio respeito? Porque falam muitas coisas ao teu respeito, mas eu quero dizer, irmãos, te perguntar o que você diz ao seu respeito. Lembra quando Pedro, ele foi inquirido, quando Jesus chega e pergunta: quem vocês pensam que eu sou? Jesus estava perguntando: quem vocês acham, meus discípulos, que sou eu? Aí todos começaram a falar, cada um falando o que queria. É onde Pedro chega e fala: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ali, querido, era difícil, mas ainda era mais fácil. Essa pergunta aqui que fizeram para João: define-te a ti mesmo. Verso 23. Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Jesus. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de dentre os fariseus e perguntaram-lhe: então, por que tu batizas? Se tu não é Cristo, se tu não é Elias,
Se tu não é profeta, se tu não é apóstolo, se tu não é pastor, por que tu batiza? E ele respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós estará aquele que ainda não conheces, o qual vem após mim, do qual não sou digno nem de tirar-lhe as sandálias. E ele é Jesus, o Cordeiro de Deus. Ele vai batizar com fogo. Ele sabia, irmão, quem ele era. Tu és Jesus? Não sou. Então tu és Elias? Não sou. Por quê? Porque João Batista, ele estava se manifestando no espírito de Elias. Então tu é Elias? Não, não sou. Estou debaixo da mesma unção. Que unção é essa? Principalmente confrontando Jezabel. Tu é Elias? Não sou. Tu és um profeta? Não sou. Ué, mas João Batista não era profeta? Ele não se via não, irmão. Alguns homens se acham mais do que realmente são. Já outros têm tido a visão real daquilo que Deus os chamou para fazer. Então, o que tu és? O que você diz ao seu próprio respeito? Eu sou uma voz que clama no deserto e que vim para anunciar o meu Senhor. E só. Eu sou uma voz. O que você é, irmãos? Se perguntassem hoje no Senhor, o que você é? O que você faz? Para que tu serve? Ele não era um eco, irmãos, que só reproduzia alguma coisa. Ele era uma voz, porque dele estava trazendo um alinhamento para uma geração. Ele era um homem entendido, posicionado naquilo que Deus tinha chamado ele para fazer. E a Bíblia fala, querido, que esse homem, a Bíblia fala que ele não fez grandes coisas. A Bíblia fala que ele não escreveu grandes livros. A Bíblia fala que ele não pregou para uma grande multidão. A Bíblia fala que ele nunca gravou um CD. A Bíblia fala que ele nunca viajou para fora. A Bíblia fala apenas que ele era uma voz. Na verdade, ele diz: eu sou uma voz. E é dessa voz que o Senhor diz que dos nascidos de mulher, ele é o maior. Você está entendendo isso? Aí olha o que a voz, olha o que essa voz diz. Verso 36 diz assim: vendo Jesus passar, ele disse: eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram a Jesus. Jesus, voltando e vendo que o seguiam, disseram-lhe: o que buscais? E eles disseram: buscamos o Mestre. Aonde ele está? Esse homem, querido, era uma voz que apontava aquele que era o Cordeiro, uma voz que assumia que ele estava batizando com água para arrependimento, mas aquele que estava vindo depois dele, ele não era digno nem de desatar as correias das sandálias. Sabe o que é isso, querido? Humildade. Aquele no qual eu digo, aquele no qual eu prego, aquele no qual eu estou antecedendo, eu não sou digno nem de tirar as sandálias dos seus pés. Essa voz, ela era uma voz ecoante, por isso tinha muitos discípulos. E quando esse Cordeiro aparece, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando Jesus se manifesta, a voz diz: pronto, estás aí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a Bíblia diz então, irmãos, que os discípulos de João Batista começam a seguir a Jesus. E eles começam a ir embora. E chegam para ele e dizem assim: olha, os teus discípulos, eles estão indo embora. E sabe o que ele diz? Eu não sou o noivo, eu sou só o amigo do noivo.
Ele sim é o noivo, que ele cresça e eu diminua. Jesus, que ele cresça e eu diminua. Alguém, querido, que tinha entendimento do que estava fazendo. Alguém que foi treinado por mais de 20 anos, irmãos, no secreto, no oculto, num deserto, para se manifestar, segundo os historiadores, de 6 meses a 2 anos. Ele se preparou mais de 20 anos para o seu ministério e se manifestou de 6 meses, 1 ano a 2. Um homem que foi tirado da sua casa, um homem que tinha uma família levítica. O pai dele era sumo sacerdote, Zacarias, mas ele comia gafanhoto, mel silvestre. Um homem, irmãos, queimado pelo tempo, queimado pelo sol, com a sua pele causticada, com a sua pele ressecada, cabeludo, barbudo, comendo gafanhoto, mel silvestre, fedendo camelo e suor do deserto. Esse era a voz. Esse era uma voz. Agora, eu quero trabalhar isso com você. E vai ser bem rápido, porque era isso que Deus estava queimando no meu coração nessa tarde. Perguntaram para ele: quem tu és? És um profeta? Quantos não gostariam de ser profeta, hein, irmão? És um pastor, és um apóstolo. O que tu és? Não sou. Tu és Jesus? Não sou. Irmãos, pensa. Quando chegaram para ele e perguntaram assim: tu és Jesus? Todos estavam esperando Cristo, irmãos. Existia, sabe, todo um povo esperando historicamente a vinda de Cristo, a vinda do Messias. E quando chegaram para ele: ei, tu és Jesus? Ele falou: peraí, deixa eu pensar aqui. Não, eu não sou. O que eu e você teria respondido? Certamente assim, né? É o seguinte: ser Jesus mesmo não sou não, mas sou primo dele, de primeiro grau, à sua disposição. O homem é chegado. Porque, irmãos, nós sempre estamos procurando uma beirada. E se você falar que não, irmãos, é mentira. Porque é assim que nós vivemos. Se chegarem para mim, irmãos, aí fora, o que muitas vezes algum de nós faria? Ou tu é o Luiz Hermínio? Ou tu é o Luiz Hermínio? Falo, não sou não, mas sou filho dele. Estou aqui pronto. Ou eu falaria: não sou Luiz Hermínio. Embora, irmãos, caminhe, conheça e o ame, eu sou o Douglas. E ele está perguntando quem eu sou. A pergunta de Deus para você é: quem você é? O que você foi chamado para fazer hoje? Qual o seu posicionamento hoje? Ele era apenas uma voz. Eu fui chamado para gritar. Minha voz é como um megafone no deserto, dizendo: arrependei-vos da ira vindoura. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É chegado o tempo. Esse é o meu chamado, esse é o meu ministério. E ele era primo de Jesus, irmãos. Podia ter falado: eu não sou Jesus não, mas eu sou primo dele. Tu és Elias? Não sou Elias, mas estou na mesma unção. Sou quase melhor. Porque ele carregava a unção de Elias, irmãos. Quando você vê lá Elias confrontando Acabe e confrontando Jezabel, naquele tempo em que se restabelece um altar que está em ruínas, e que cai fogo do céu, e que os profetas, né, de Baal ali são mortos. É Elias que está confrontando Acabe e Jezabel. Aqui é a mesma coisa, é João Batista confrontando a ação. Por isso que na vida de Salomé, de Herodias, aquelas mulheres que estão ali, Salomé dança, recorre à mãe, a mãe fala: pede a cabeça de João Batista. É o mesmo espírito, Jezabel, que arranca a cabeça dos profetas, que decapita os profetas, que cala a voz proféticas. Esse é o espírito de Jezabel, o espírito de intimidação que cala os profetas. Ele estava se defrontando com o mesmo espírito. Mas perguntaram: tu és Elias? Ele falou: não. E só falou não, porque ele não queria pegar uma beirada, irmão.
Então tu é profeta pelo menos. Não. Mas tu não é nem pastor pelo menos. Não. Então tu é levita do altar. Ele falou, também não. O que tu és? Eu sou a voz que clama no deserto. Querido, não sei se você está entendendo o que eu estou falando, isso é muito forte. Isso está dizendo para você, irmãos, que independente do que você está fazendo, se você tem um instrumento na mão ou não tem, se você é o líder do louvor ou não, se você é pastor, é apóstolo, é presbítero, você é uma voz que clama. Seja no deserto, seja em Uberlândia, seja em Araguari, seja dentro da tua casa, você é uma voz. Deus te deu uma voz, Deus te deu uma ação no teu espírito, para que você seja ouvido. João Batista começou a pregar, irmãos, ele não tinha igreja, ele não tinha banco, não tinha ar-condicionado, não tinha uma placa de igreja, ele pregava no deserto e diz que as nações vinham ter com ele. Diz que vinham políticos, estudiosos, endinheirados, ricos e pobres, eles vinham ao deserto para ver o que a voz clamava. Que tipo de homem é esse, incendiado como uma sarça, que grita no deserto, numa mensagem dura, numa mensagem de arrependimento, mas que todos querem ouvir? Quem é esse homem? Esse é João. Esse é João. Um homem humilde, irmãos. Um homem que ele, por uma missão de Deus, ele deixou o templo. Por uma missão de Deus, ele deixou as vestes sacerdotais. Por uma missão de Deus, ele deixou o éfode de linho, porque ele era descendente de um sumo sacerdote, e essa era a sua missão. Mas ele vai para um deserto, querido, e lá ele fica. É cuidado, tratado pelos essênios, conhece a palavra do Senhor, e ele está bem definido, eu sou apenas a voz. E porque tinha uma voz ali, irmãos? Nessa época existiam 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Mas quando a palavra do Senhor vinha, a palavra que era para vir para os sumos sacerdotes, a Bíblia diz que ela não vinha nem para Anás nem para Caifás. A palavra de Deus vinha a João Batista no deserto. Deixa eu falar uma coisa para você. Muitas vezes a gente está vendo uma confusão. Você está vendo o pecado, você está vendo, sabe, a palavra de Deus ser pregada distorcida, você está vendo o comércio da fé, você está vendo algumas coisas em que a igreja se enfiou. E você pergunta assim, como que Deus não acaba com aquilo? Como que Deus não vai ali e destrói aquilo? Como que Deus não tira esse homem do altar? Como que Deus não mata essa pessoa? Como que Deus não faz alguma coisa? Porque muitas vezes, querido, Deus não vai lá para matar, para derrubar. Muitas vezes Deus simplesmente, Ele deixa aquele lugar. O lugar continua ali. Tem cara de coisa santa, tem cheiro de coisa santa, tem placa de coisa santa, tem forma de coisa santa, mas não é santo. Porque aquele que é santo, ele se removeu daquele lugar. Ele simplesmente foi embora. Ele simplesmente foi embora. E existia o templo, existia o sacrifício da tarde, existiam os holocaustos, existiam os levitas, existia o sacerdote, existia todo aquilo, todo o ritual. Estava lá em Jerusalém, no grande templo de Herodes. Existia Anás e Caifás, sumos sacerdotes. Mas diz que quando a presença de Deus vinha, a palavra de Deus procurava João Batista no deserto. Por quê? Porque ele é a voz que clama. Ele é a voz que clama. Ele é a voz que clama. Irmãos, fica aguardando o tempo de Deus. João Batista ficou 20 anos ou mais sendo preparado pelo seu ministério. Ninguém sabia dele, ninguém conhecia, ninguém ouvia a sua voz. Ou você acha que ele profetizou a respeito de Cristo uma vida inteira? Foi por pouquíssimo tempo que ele começou a ministrar. Ele começou a ministrar que Jesus estava vindo, pouco tempo de Jesus se manifestar. E o que ele fazia até então? Comia gafanhoto, mel silvestre e orava no deserto, se preparando para o tempo da sua manifestação. Mas quando chegou o seu tempo, irmãos, Deus o fez conhecido. Para de brigar, querido, por aquilo que não é seu. Para de brigar por aquilo que ainda não é o seu tempo.
Não queira se manifestar antes da hora, você vai morrer. Porque no tempo de Deus tudo é absolutamente formoso. Tudo é certo, tudo é coerente no tempo de Deus. Esse homem era um homem humilde. E quando chegaram, falaram: pô, mas você é o primo dele? Sou. Primo mesmo? Sou primo, é meu primo. Jesus, o Messias, é meu primo. Mas então, cara, tu tem, né? Dá para pegar uma beirada aí na carruagem do Messias. Ele falou: não, eu não sou digno nem de lavar os pés dele. Humildade, irmãos. Você já viu lata vazia? Pega uma lata vazia, uma lata grande aqui, ó, e vira ela e bate nela, faz barulho, querido. Pega essa mesma lata, irmãos, enche de arroz, por exemplo, até em cima, enche de açúcar, fecha a lata e bate na mesma lata. Abafou o barulho. Muitas vezes, querido, muito barulho, muito alarde, e a lata vazia. Nós precisamos, querido, ter humildade, porque somos a voz que clama. A humildade desse homem você já viu, acho que alguém ministrou aqui há pouco tempo sobre trigo e joio. Irmãos, trigo e joio, eles crescem junto no mesmo tempo, na mesma lavoura, e dependendo do caso eles são exatamente iguais. Você não consegue saber o que é trigo e o que é joio, para poder ir lá e tirar, né, o joio e deixar só o trigo, até o tempo da maturidade. Olha que lindo. No tempo da maturidade, quando o trigo se torna maduro, quando as suas espigas começam a se encher de grãos, ele abaixa. Então todo aquele que se curva, aquele que se abaixa é trigo, aquele que fica de pé, altivo, ele é joio. Está entendendo? O joião está lá, ó. O vento está lá e está lá de pé. Cerviz metálica. Não dobra o pescoço. Não se submete. Não obedece. Tem sempre razão. Sabe sempre de tudo. Aí o trigo pega e olha, abaixa assim, ele curva. Sabe por quê, irmãos? Porque ele está tão carregado de grãos, de trigo dentro dele, de cevada, que ele fica pesado. Quando ele fica pesado, ele não consegue ficar de pé, ele abaixa. E quando ele abaixa, sabe o que acontece? Ele permite que quando passe o vento, o grão que está nele seja protegido. Porque então agora, o joio que cresceu no meio do trigo vai proteger o trigo. Está entendendo? Que é necessário que o joio esteja no meio do trigo. E no tempo da maturidade isso vai aparecer. Quem é joio e quem é trigo. Quem é altivo e quem está tão carregado que se inclinou. Você já viu aquele pássaro que tem um papão assim? Como é que chama aquele? Pelicano. Tem pelicano, tem um outro, albatroz. Tem mais, que tem um papão assim. Ele come demais. Ele come tudo de uma vez só, ele enche o papo. Quando ele enche o papo, irmão, ele só voa igual galinha. Ele voa baixinho, porque tem papo pesado. Enquanto as águias rasgam os céus, voando alto e na maioria das vezes solitárias. Você define o seu voo, se você quer voar alto ou se você quer ter voo de pelicano. Você quer voar igual frango, irmãos, ou se você quer voar igual águia. Isso depende daquilo que você está vivendo, daquilo que você está plantando, irmãos. João Batista, irmãos, a voz, ele nunca brigou por posições, nem por pessoas. Ele montou sozinho a sua igreja lá no deserto. Nos seus cultos, davam milhões de pessoas para ouvir a sua mensagem. E quando Jesus chegou, acabou com a festa dele. Você está entendendo isso? Quando Jesus chegou, acabou com a festa dele. Está aí em João, capítulo 1. Depois você continua lendo aí. Porque os discípulos começaram a deixá-lo para seguir Jesus, porque ele mesmo falou. Quando Jesus veio a ele, ele falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Eu falei para vocês que eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim viria um que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. É Ele, é Ele, é Ele. E o povo falou, é Ele, então vamos embora, porque é isso que a gente quer. E aí disseram, aqueles mais protecionistas chegaram e falaram, João, tua igreja acabou, cara. Teus membros foram embora, rachou tua igreja. Tu não vai fazer nada? Ele falou, não posso fazer nada, porque todos esses que vocês estão vendo aqui são a noiva, e eu sou só amigo, mas o noivo mesmo é Ele. Ele é o noivo. Mas e aí, você vai ficar sem igreja agora que Ele cresça e eu diminua. Por quê, irmãos? Porque Ele é a voz. Nós precisamos entender, querido, quem nós somos. Como eu tenho dito aqui, como Jesus fez. Quando Jesus acabou de ser batizado, no momento em que Ele sai das águas, os céus se rasgam, vem o Espírito de Deus em forma de pomba e diz, tu és o meu filho amado. Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho todo, total, absoluto prazer. Tu é meu lindão. Deus falou para ele, tu é meu lindão, meu cheiroso, tu é meu querido, tu é meu amigo, tu é meu filho único, unigênito. Oh filho, eu te amo. Sabe, a declaração de amor de Deus ao seu filho. Aí ele saiu, foi para o deserto. Lá no deserto, a primeira coisa que Satanás pergunta para ele, se tu é o filho de Deus, então tu pode fazer isso, tu pode fazer aquilo, tu pode fazer isso. E ele falou, Satanás, pega desse sino. Falou, Satanás, some, desaparece. Eu sou o Filho de Deus. E há poucas horas atrás, o meu pai fez questão de abrir os céus para me falar isso. Você tem visto os céus se abrir, irmãos, e Deus fala algo a seu respeito? Você tem visto os céus abrir e Deus falar algo a seu respeito? Você lembra de Jó? Numa conferência que estava existindo no céu, Deus supremo, soberano, eterno, sentado com os seus anjos nas alturas. E Ele está ali conversando com os anjos, serafins, arcanjos, querubins. Ele está numa reunião na corte do céu. E diz a Bíblia que Satanás entra lá, irmãos. Ele é tão enxerido, querido, que ele entrou lá dentro. Ele foi lá no meio da reunião. E o Senhor fala, Satanás, atrevido, da onde vens? De rodear a terra, passear por ela. Eu estou vindo da terra, estou olhando lá aqueles que tu chama de filho. Estou olhando aqueles que dizem que são crente. Estou olhando um povo aí que se fala evangélico. Estou olhando um povo aí, umas igrejas. E a gente sempre tem costume de falar, irmãos, que é ele que pega e acusa Jó. Debaixo da circunstância que Satanás apresenta para o Senhor, dizendo, estou olhando a seus filhos, e esse está meio caidinho, né? E o Senhor fala, não, olha aquele. Você está entendendo isso, irmão? Deus chega e fala, não, você está errado, eu vou mostrar para você que você está errado. Olha aquele. Vai lá, irmãos, pega Jó capítulo 1, você vai ver que foi Deus que mostrou Jó para Satanás. Não foi Satanás que mostrou, falou, deixa eu ir lá, tenta, não. Falou, olha aquele é Jó, o meu amigo. Aí Satanás olhou e falou, não, mas ele é muito rico, esse homem, com esse tanto de fazenda que ele tem, esse tanto de filho, de boi, é o rei do gado do seu tempo, até eu ia servir o Senhor assim. E Deus falou, toque em tudo que ele tem, nas suas riquezas, no seu gado, nos seus bens materiais, nas suas terras. Toque na sua família, toque nos seus filhos, toque na sua casa, só não lhe tire a vida. E depois nós voltamos a conversar. E Satanás fez tudo o que podia ter feito, irmãos. Mas Jó se levantava do pó. Jó se levantava do pó, sem esposa, sem filhos, sem terra, sem comida, sem dinheiro,
sem fazendas, sem saúde, fedendo podre, com o corpo cheio de chagas. E ele dizia: eu sei que o meu Redentor vive, e em breve ele vai se levantar. Aleluia! Glória a Jesus! Glória a Jesus! E assim foi. E o Senhor chega e fala: chega, Satanás. Não era isso que você queria me mostrar? Que a terra está assim, que os meus filhos são assados, que a igreja não tem mais autoridade? Eu quero dizer para você: não. Ainda existem homens como Jó. Ainda existem homens me adorando, me servindo, independente do que vivem, do que vão viver, do que estão passando. Sai de perto dele. Deus ordenou. Quando Jó orava pelos seus amigos, e o Senhor restituía ele, querido, sua casa, seus filhos, esposa, seu gado, todas as suas coisas. Sabe uma coisa, irmãos? Somos nós falarmos de Deus para alguém. Outra coisa é Deus falar de você para alguém. Você entendeu isso? Outra coisa é Deus no céu falar de você para alguém. Foi isso que aconteceu com Jó. Quando Satanás chegou, ele falou: tá vendo? Deus pregou a respeito de Jó para o diabo. Deus falou: olha aqui, infeliz, tá vendo aquele homem lá? Talvez tenha falado para ele assim: se tu não tivesse pecado do jeito que tu foi, se tu não fosse um rebelde. Mas o Senhor falou a respeito dele. Eu quero dizer para você, querido, que a Bíblia fala dessa voz, Mateus 11:11. Espero que seja isso. Se não for, isso é a hora. Mateus 11:11 diz assim: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido. Vamos desmistificar esse texto aqui. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido. Então, na verdade, o Senhor não fala aqui dos nascidos de mulher, Ele é maior que todo mundo. Diz que, em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, ou seja, nasceram até aqui. De todos os que de mulher nasceram, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Querido, a voz, ele aparece na nova aliança. Amém? Preste atenção nisso, nós vamos encerrar aqui. Ele aparece na nova aliança, mas ele é um profeta da antiga aliança. João Batista é um profeta do Antigo Testamento e não do Novo. Ele é o último profeta da antiga aliança. Por quê? Porque o primeiro profeta da nova aliança é Jesus. A nova aliança começa com Jesus. Ele é o último profeta da antiga aliança. Ele é um profeta de transição. E no Antigo Testamento, os homens eram movidos pelo Espírito Santo, de forma que o Espírito Santo vinha e o capacitava os homens para uma determinada função, mas não permanecia com eles. O Espírito Santo não havia sido liberado para estar dentro do homem. E principalmente 3 classes: profetas, reis e sacerdotes, de uma forma comum, eram visitados pelo Espírito de Deus que vinha sobre eles. Lembra de Sansão, o juiz? O Espírito Santo vinha sobre ele, o capacitava para um serviço. Ele rompia em Deus e depois o Espírito Santo ia embora. E por isso que ele conseguiu lutar lá com 3.000 filisteus. E quando o Espírito Santo se ausentou dele, ele falou: agora eu morro. Por quê? Porque eu me movi, eu lutei na unção que estava sobre mim. Mas a unção me capacitou, eu venci a batalha, a unção se retirou de mim. E agora eu vou morrer. Aí ele cai, quase morto. Aí o Senhor fende a rocha assim, ó, pá, bem debaixo de onde a cabeça dele está. A rocha que é Jesus fende, e de Jesus brota a água que é o Espírito Santo, e enche ele.
Você está entendendo? E o restaura, e mata a sua sede, e o levanta. Então vinha em 3 classes: reis, profetas e sacerdotes. O Espírito Santo vinha, capacitava para o serviço, para a guerra, para a batalha, para aquilo que era preciso, e ele se removia. Mas aqui na nova aliança, o Senhor está começando a liberar o seu Espírito dentro do homem. E até antes de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, em que vem o Espírito Santo para estar de forma direta com todo mundo, o Senhor já estava liberando o Espírito Santo para alguns homens. João Batista, a palavra de Deus diz que ele, desde o ventre da sua mãe, ele foi cheio do Espírito Santo. Lucas capítulo 2, depois você lê na sua casa. Ele será, desde o ventre da sua mãe, cheio do Espírito Santo, para que ele faça grandes obras. E quando no ventre da sua mãe ele foi cheio do Espírito Santo, por isso que ele, no ventre da sua mãe Isabel, ele pôde encontrar com Maria, que era a mãe de Jesus, e os dois no ventre começaram a... Está entendendo? João Batista, cheio do Espírito Santo, já estava num avivamento dentro do ventre. E porque ele marcava agora uma geração que estava vinda cheia do Espírito Santo, a palavra de Deus está falando: olha, esses homens que vieram até aqui, Elias, Jeremias, Moisés, em vez de, mesmo sendo movido num grande unção, em grande poder, em grandes maravilhas, eles não eram cheios do Espírito Santo como João Batista é. De todos esses que estão pisando na terra, esse homem aqui, ele está marcando o início de uma geração. O início de uma geração de homens, que eu vou chamar de homens do reino, que serão cheios do Espírito Santo. E a partir daqui deles, desse João Batista, aqueles que estão vindo cheios do Espírito Santo, eles vão fazer obras muito maiores, ou poderão fazer obras maiores do que os profetas, os reis fizeram. Escuta o que diz 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Paulo está dizendo sobre o que nós carregamos. Apóstolo Paulo, na sua revelação, diz assim: mas todos nós, ele falou todos, amém? Diga todos. Todos nós, com o rosto descoberto, nós refletimos como por um espelho a glória do Senhor. Paulo está falando: você vai descobrir o seu rosto, porque quando você olhar por um espelho, você vai ter que refletir a glória do Senhor. Você vai ter que olhar por um espelho, e ao ver a sua imagem, você vai ter que se desenvolver a ponto de ver o próprio Deus, o próprio Cristo. Está dizendo assim: refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Espírito do Senhor. O que esse texto está falando, irmãos? Que de glória em glória, o processo em que nós, homens do reino, estamos de glória em glória, nós somos transformados na própria imagem do nosso Senhor Jesus. Ou seja, essa unção que nós recebemos, ela é crescente. A unção que João Batista teve, querido, não é a unção que a gente tem. A unção que Pedro, a unção que Paulo teve, não é a unção que a gente tem. É menor, pastor? Não, querido. Se você caminhar de fé em fé, de glória em glória, a unção que você carrega é maior. E a responsabilidade que está nas tuas mãos também é maior. Porque a unção, ela é permanente, ela é crescente. Quando Paulo está falando aqui em 2 Coríntios 3,18, ele está comparando com Moisés, que quando descia do monte onde ele tinha encontrado com Deus face a face dele brilhava. Mas quando ele descia, ia passando os dias, aquele brilho ia sumindo. Ou seja, aquela unção que Moisés tinha era transitória e decrescente. Mas a unção que está vindo sobre nós, Paulo está dizendo aqui, ela é permanente, ela é crescente. Ela é uma unção que aumenta, que se trabalhado de glória em glória, ela aumentará de geração em geração, de forma que você possa contemplar o rosto de Jesus quando você olhar no espelho. Que responsabilidade, irmão. Por isso que eu quero orar com você agora, nesse sentido.
E a minha pergunta para você nessa noite é: quem é você? O que você diz a seu respeito? Tu és Jesus? Tu és um profeta? Tu és Elias? Tu és um pastor? Tu és um ministro de louvor? O que é que tu és? Eu sou a voz que clama no deserto. Eu estou bem definido em relação a isso. E eu estou aqui única e exclusivamente para servir aquele que é maior do que eu. Eu estou aqui única e exclusivamente para apontar o caminho, porque Ele é o noivo. Eu sou apenas amigo. Mas seus discípulos foram embora e sua igreja acabou. Que Ele cresça e eu diminua. Nós como igreja precisamos entender o nosso papel, irmãos. De alguém que fomos chamados, estamos sendo posicionados para apontar para Ele, irmãos. E vou entrar aqui num parênteses: não só para Deus, você foi chamado também para servir pessoas. Talvez vão chegar para você um dia e vão falar: você é, o que que você é? Você é isso, você é aquilo. Não, 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 você é o líder desse ministério? Também não. Mas por que que você está mandando aqui, liderando aqui agora? Porque aquele que lidera sobre mim, ele está dando um tempo, ele está fazendo alguma coisa. Eu estou servindo ele, estou servindo a igreja, estou servindo o meu rei, porque foi para isso que eu nasci, para servir pessoas. Não almeje o que não é seu, querido. Não force a porta antes do tempo. O Senhor vai abri-la no seu tempo, vai pegar-te pela mão, vai te trazer e vai falar: esse é o homem. Lembra de Mardoqueu? O Senhor vai falar: esse é o homem no qual devemos honrar. Esse é o homem que nós devemos honrar. Existia um complô, existia, sabe, uma conspiração contra o rei. Mordecai ou Mardoqueu, ele entendeu isso, ele discerniu isso, que existia um complô. Olha, vão matar o rei. E ele foi lá, irmãos. Ele não foi omisso, ele não foi um covarde. Ele foi lá e disse: olha, está acontecendo isso, isso, isso. Esse eunuco, esse. Eles vão matar o rei. Vamos fazer alguma coisa. Avisa a guarda, avisa as pessoas, avisa a igreja, avisa o povo, avisa quem é responsável, porque estão tentando contra a vida do rei. E por causa disso se mobilizaram. O rei foi salvo, pegaram os culpados, mas para esse homem não aconteceu nada. Nada. Não aconteceu nada com Mardoqueu, ele ficou esquecido. E é nessas horas que os esquecidos começam a falar: tá vendo? Eu fui ajudar o rei, tá vendo? Eu fui estar do lado do rei, tá vendo? Eu fui colaborar com o rei. O que sobrou para mim? Nada. Eles estão lá no palácio, bebendo, comendo, eu estou aqui. Eu que fiz tudo, eu que sou bom, eu que ajudei, mas não aconteceu nada comigo, ninguém me dá valor, ninguém me vê aqui, ninguém viu meu serviço, ninguém viu que eu fui gente boa. Querido, fica calado, irmão. A palavra do Senhor diz assim, ó: entra no teu quarto, abre a tua porta, fecha a tua porta, e o teu pai que te vê em secreto, ele te recompensará. Sabe o que mais a Bíblia diz? Que se você receber dos homens o galardão que você espera, tá pronto, Deus não te deve mais coisa nenhuma. Por isso, querido, aprenda uma coisa, escuta isso pelo amor de Deus. Quando você fizer alguma coisa para Deus, peça: Deus, não deixa que nenhum homem me recompense não. Deus, fala para os homens não me exporem não, porque eu quero a recompensa tua, Deus. Eu quero a tua recompensa. Porque a Bíblia fala, querido, que quando você pega alguém e fala: esse homem fez isso, esse homem foi aquilo, esse homem é uma bênção, esse homem, ele já recebeu o que ele queria. É honra diante dos homens, ele recebeu. E Deus falou: pronto, querido, vai à luta. Você já recebeu aquilo que você quer. Mas quando você acha que é esquecido, quando você favoreceu o reino, quando você lutou as guerras do reino, quando você trabalhou pela igreja, quando você serviu a igreja e nada te aconteceu,
Quando você olha e fala, poxa, trabalhei, limpei a igreja, servi no evento, lavei os banheiros, fiz isso, cheguei cedo, fui embora tarde e ninguém nem viu. Fica tranquilo, querido, você está no melhor lugar, porque é Ele que vive e reina para todo sempre. É Ele que está vendo, é Ele que está vendo. É Ele que está vendo, e a palavra fala que Ele te recompensará. Ele não vai ficar te devendo nada. O Senhor não é homem que deve nada a ninguém. O Senhor não é Deus que deve nada a ninguém, irmãos, nada. Poxa, ninguém viu o que eu fiz, ninguém, fica quietinho. Aí assim aconteceu com Mardoqueu. Ele livrou o rei Assuero de um grande complô, de uma grande armadilha. E aí o rei foi salvo por causa dele, porque ele trabalhou para defender o rei, o reino. Aí ele era um plebeu, estava lá esquecido, mas ele não ficou choramingando, irmão. Ele não ficou falando, mas podia, aquilo não ficou na dele. Um dia, quando existe também uma armadilha para ele, aquela armadilha que foi montada para Assuero, para o rei, que ele desmantelou aquela armadilha. Um dia montaram uma armadilha para ele, montaram uma forca para ele, uma forca gigante, alta, que ele seria enforcado em praça pública. Quando montaram aquela forca, quando eram os seus últimos dias, os seus últimos minutos, os seus últimos segundos, o seu último suspiro, Deus olhou do céu para ele e falou assim: lindão, você acha que eu esqueci de você, cara? Deus olhou para ele e falou: filho, lembra daqueles anos, já se passaram 20, talvez 30 anos, lembra que você me favoreceu, você favoreceu o rei. Aquele rei, irmãos, é representação de Cristo, é representação do reino de Deus. Deus olhou para ele e falou: lembra que um dia você fez algo por mim? Está ativo aqui no céu. Aquela semente que você plantou há 10, há 20, há 30 anos está ativa aqui no céu. Sabe por que eu esperei até agora? Para liberar na hora que você mais precisa. Para liberar na hora que você mais precisa. Você acha que vão te enforcar naquele lugar? Você acha que eu permitiria isso? E ele olha para Mardoqueu e fala assim: olha, aquilo que você fez por mim, você desmontou um complô que atingiria o meu reino, eu vou desmontar o complô que vai atingir a sua vida. Quando você fez naquele tempo lá algo que me trouxe honra, eu vou honrar você, Mardoqueu. E sabe o que Deus faz, querido? Deus reverte toda a situação. Pega aquele homem chamado Amã, que queria colocar aquele Mardoqueu na forca, e Deus manda o inimigo dele para a forca. Naquela forca, irmãos, que Mardoqueu morreria, é Amã, a figura de Satanás, a figura do inferno, que morre pendurada ali. E para terminar, sabe o que Deus fala? Sabe o que Deus faz? Eu vou te dar mais uma colher de chá, Mardoqueu. Você é meu amigo. Chegou lá no rei e falou assim. O rei estava dormindo e ele não conseguia dormir, teve uma insônia tremenda. Assuero não sabe o que faz. Assuero perdeu o sono, irmão. Deus está no negócio. Deus botou um sono intenso no rei. Aí o rei vira para cá, vira para lá, vira para cá, vira para lá. Chama alguém lá para me contar uma história. Chama os magos, chama alguém para fazer uma mágica, chama alguém para me contar uma coisa engraçada. Eu estou com sono e nada adiantava. E ele falou assim: traz as crônicas do reino. O que era a crônica? A história do que aconteceu no reino de anos e anos atrás. Aí um homem pega e fala: no dia tal, no mês tal e no ano tal, houve um complô contra Assuero, o rei. Ele seria envenenado, mas um plebeu, mas um judeu, mas um hebreu, servo do Deus vivo, chamado Mardoqueu, livrou o rei. Aí o rei falou: peraí, lê de novo. Aí leu de novo, lê de novo. Aí ele falou assim: o que foi feito com esse homem? O que foi feito com esse homem, Mardoqueu, que me salvou? Foi feito nada, rei. Então nós vamos fazer agora, vamos honrar ele. Aí chamou aqueles inimigos dele e perguntaram: o que se faz com um homem que Deus quer honrar? Eu quero honrar um homem, mas honrar de verdade.
E da boca dos próprios inimigos, os inimigos dizem assim: para honrar um homem, o Senhor tem que pegar ele, colocar o seu cetro, colocar a sua coroa, colocar a sua capa e colocar ele no seu próprio cavalo e andar por todo o reino dizendo: bem-aventurado é esse homem que Deus quer honrar, bem-aventurado é esse homem que o rei Assuero quer honrar. Então o rei falou: é isso, boa ideia. Pega esse Mardoqueu, é os inimigos. Pega esse Mardoqueu, encilha meu cavalo, pega o meu cetro, pega a minha capa, pega a minha coroa, coloca esse Mardoqueu em cima e comece a rodear todo o meu reino, dizendo: bendito, bem-aventurado é o homem que o rei quer honrar. Aleluia! Glória a Deus. Você está pronto para isso? Deus não vai ficar te devendo coisa nenhuma. Por que Deus ainda então não recompensou o meu serviço, pastor? Porque Deus está esperando no tempo que você mais precisar, na hora que você menos esperar, quando você estiver, sabe, a ponto, sabe, às vezes talvez até de desistir. Talvez esse dia seja hoje. Eu vou largar disso, eu vou parar de mexer com isso, eu não quero mais saber de ministério, nem de igreja tal. O Senhor fala: ei, peraí, filho, lembra daquilo que nós fizemos junto? Eu vou honrar você. Não desiste não, porque nós temos um negócio juntos. Aleluia, amém? Você pode ficar de pé?